Em João capítulo 10, os fariseus queriam apedrejar o mestre porque ele se fazia Deus. Jesus refuta e fala: na vossa lei está escrito, vós sois deuses. Por que vocês querem me apedrejar? Porque eu declaro ser o Filho de Deus? Olha só, quando Yeshua apresenta esse verso, se refere ao Salmo 82, versículo 6. Salmo 82, 6, que lá está escrito, vós sois deuses. Essa palavra é Elohim, Elohim, Elohim. Essa palavra é traduzida como Deus. Sempre digo que também pode ser o Deus plural, porque El é Deus, Elohim seria o Deus plural. Agora, não somente essa palavra deve ser compreendida como somente Deus, mas alguém que tem autoridade, que é juiz, que exerce uma função acima de alguém. Se alguém comanda alguém, tem autoridade, exerce algum tipo de poder sobre alguém, essa pessoa é um Elohim, certo? Para nós é traduzida como Deus, somente Deus. Mas nós vamos ver que também essa palavra vai aparecer, né, como alguém que exerce poder. Você pode ver quando Deus falou com Moshe em Êxodo 7:1. Anote isso aqui. Êxodo 7:1. Olha o que está escrito em hebraico. Vayomer Adonai el Moshe re'e netaticha Elohim lefaró. Ou seja, eu te coloco como Deus diante de Faraó. Eu te coloco como Deus diante de Faraó. Você vai ser meu representante. Por quê? Porque todos os homens que foram chamados de Deus com uma comissão, com um propósito, com uma visão, com uma missão, esses homens seriam os representantes do próprio Deus. Eles atuariam como autoridade. Seriam autoridade espiritual aqui na terra. Seriam juízes, seriam os representantes de Elohim aqui na terra. E a autoridade, o poder, a unção, a virtude estava sobre esses homens, como sacerdotes, profetas, reis, homens chamados por Deus. Homens que operaram milagres, viveram por fé, fizeram coisas sobrenaturais. Eram a autoridade de Deus aqui na terra. É como se fosse uma extensão. Isso já aconteceu no Gan Eden, no Jardim do Éden, ali com Adão, quando Adão é colocado ali para administrar. Ele traria a conexão do divino aqui na terra, através do Jardim do Éden, e ali no Éden se espalharia, haveria uma expansão, uma multiplicação daquilo que era o propósito divino do Eterno para a terra. Mas ele usaria um canal, um mediador, um sacerdote, alguém que seria autoridade e queria exercer essa função divina aqui na terra. O homem, logicamente, pecou, falhou, mas ele recebeu diretrizes. Eu sempre explico isso com detalhe porque existe uma gestão. Inclusive, nós temos uma matéria, Gestão do Éden, onde eu explico as virtudes nessa autoridade que o homem recebeu. Isso aí é o sucesso, são 8. Deixa eu me lembrar aqui, são 8. É a virtude da frutificação. Pará, Ravá, Malé, olha, Malé, Kavash, Radar, Machal, Makal, Avat e Chamar, que seria a virtude de frutificação, de multiplicação, de encher a terra, de sujeitar a terra. Olha só, dominar a terra, sustentar, cultivar e guardar. Esses 8 princípios santos e virtudes dadas pela ação divina ao homem eram para ter administração. Repito, tem essa matéria. Se você quer estudar conosco na matéria, ali no link da descrição do vídeo, você vai encontrar universidadedoreino.com, está lá a matéria sobre gestão do reino. Você vai ver como nós hoje em dia precisamos trazer essa gestão sobrenatural, e o próprio Yeshua, quando ele veio, trouxe de volta toda essa virtude que o primeiro Adão perdeu. E logicamente ele trazia essa ação divina, e isso espantava os fariseus, os religiosos, ficavam loucos. Muita gente que estava em prostituição compreendeu essa divindade no mestre. Muita gente que estava na bebida, nas orgias, eram ladrões. Até na cruz havia alguém se arrependendo que era um ladrão do lado dele. E Jesus os abraçou com sua divindade, com seu poder, e lhes deu essa virtude que o próprio Yeshua nessa hora estava trazendo de volta para a humanidade. Agora, isso espantou quem? Os religiosos. E justamente, sempre digo também que
A única raça que Jesus condenou e não deu moleza e chamou até de raça de víboras e os condenou eram os religiosos fariseus. Ai de vós, hipócritas! Ai de vós, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, é difícil hoje em dia, com tanta dogmática religiosa, com tanta ação humana, né, e tanta diretriz com base em rudimentos humanos, né, da religião, que estão se espalhando aí no meio da igreja, e muita gente pensa que através desses rudimentos serão salvos ou vão alcançar o coração de Deus. E na verdade se perdendo de uma gestão sobrenatural. Agora, a ação da deidade está em mim como representante do céu, tendo autoridade, tendo a virtude de ser não o juiz para julgar os outros e condenar os outros, não é isso, mas ter juízo de Deus. Nós andamos nos juízos de Deus e nos princípios do eterno. E eu tenho essa autoridade. Muita gente fala assim, Natanael, você não pode ensinar isso, Natanael, você não pode falar. Como não posso? Muita gente tem me condenado porque eu tenho ensinado princípios proféticos, eu tenho falado isso está errado e vem juízo, e assim diz o Senhor. E digo com a autoridade da palavra e por revelação profética. Só que muita gente não aceita isso. Por quê? Porque não entende que Deus levantou homens. E você pode ser um deles se você crê e você quer ser um homem usado para trazer as verdades da palavra, do juízo de Deus e exercer a autoridade espiritual. Quando o homem perde a autoridade de Elohim e deixa de ser um Elohim, quando ele se desvia da palavra, quando deturpa a palavra, quando a pessoa peca, quando a pessoa começa a apostatar ensinos santos, quando a pessoa fica o carnal, humana, quando começa a aceitar coisas maléficas. Eu vejo muita gente preciosa que usa 2 pesos, 2 medidas e começa a se tornar uma pessoa injusta, quando, como se diz no plural não, mas no vulgo se diz assim, tampar o sol com peneira. Tem muita gente que tampa o sol com peneira porque ela fica omissa. E esse pecado de omissão tira a autoridade de Deus. Muita gente omissa com o pecado, com a maldade. Então, eu passo a ser Elohim quando eu estou na autoridade dos juízos de Deus. Repito, eu não estou condenando ninguém, mas eu usufruo dos santos juízos de Deus, os santos princípios de Deus para falar, amados, isso está errado. Isso não é de Deus. E tenho que ser ouvido porque nessa hora eu estou sendo Elohim. Estou sendo autoridade, estou sendo o portador da voz de Deus. Deus disse para Moisés, gente, eu vou te colocar como Deus acima de Faraó, porque Faraó era o top, era o supra-sumo da época. E contra o Egito ninguém podia, mas eu vou te colocar acima de Faraó. E você vai chegar com autoridade, você vai me representar. Havia uma conexão santa. É isso que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, em tudo que você coloca a mão. Autoridade de Deus. Em tudo, em tudo. A sociedade está precisando de uma igreja composta de homens e de mulheres que serão Elohim, que sejam como deuses aqui na terra, no sentido de trazer a autoridade de Deus. Lógico que a gente não é nada, porque somos mortais. O próprio Salmo 82 diz que todos nós morreremos. Embora aí está falando dos juízes, da autoridade. Êxodo 21:6. Êxodo 21:6. Quando você vê a palavra juízes, trarão diante dos juízes, está escrito diante dos Elohim. Se você tem uma Bíblia hebraica, você vai ver, você vai confirmar que os juízes ali são colocados como Elohims. Elohim, ou seja, são os que estão representando o próprio Eterno. Então, gente, nós precisamos entender o que é autoridade espiritual, entendermos como o homem perde sua autoridade espiritual, errando, pecando e se desvirtuando da sã doutrina, da santa palavra de Deus. E assim também, hoje em dia, em tudo que eu fizer, eu preciso andar e investir, trabalhar em tudo que eu faço, na minha área espiritual, familiar, financeira, trazer a essência dessa gestão de Elohim. Então, se alguém me pergunta, vocês são deuses? Somos Elohim, somos a representação de Deus aqui na terra. Por isso o próprio Paulo falava, nós somos embaixadores do reino. Nós somos embaixadores. Paulo tinha autoridade ao ponto de falar, sejam meus imitadores. Assim como eu estou imitando a Cristo,
podem me imitar porque eu sou o representante de alguém que traz o caráter e a autoridade de Yeshua HaMashiach. Tanto mau exemplo que a gente vê por aí. Tanta gente fazendo aberrações, tantos pecados e escândalos no meio evangélico. Quanta gente está sucumbindo e a sua integridade e seu caráter está indo pelo ralo. Está indo pelo ralo, indo por esse esgoto do inferno. Por quê? Porque perdeu a virtude de Elohim, perdeu a essência de Elohim. Somos deuses, temos a autoridade de Deus no sentido de representar ao Eterno os céus aqui na terra. Embora meros mortais, porém lavados, redimidos e salvos para a glória desse Deus Todo-Poderoso. Que o Eterno te abençoe e que você possa entender e compreender o poder da palavra de Deus. Um abraço e um beijo no seu coração.